Pai, Senhor, a todos, glória ao Senhor Deus que nos permite mais uma vez estarmos aqui reunidos para dar sequência a essa série de estudos. É o último tema dessa série, vão ser 2 estudos e depois nós vamos partir para uma próxima série. E vamos finalizar ela falando, como o pastor Abner já disse, a respeito da bem-aventurada esperança. Os irmãos que acompanharam algum tempo atrás a série antiga, nós falamos há algum tempo a respeito de escatologia. E dentro da temática, dentro dos vários estudos que nós tivemos ali a respeito de escatologia, nós abordamos este tema. Mas abordamos este tema voltado para a temática que ali estava sendo abordada, que era a cronologia escatológica, defendendo a nossa visão do pré-tribulacionismo, do milênio, e mostrando biblicamente e desfazendo biblicamente o que muitos têm argumentado de que período tribulacional a igreja vai estar, que não existe arrebatamento, que não existe arrebatamento secreto, que não existe milênio. Então naquele momento passado, nós trabalhamos a escatologia voltado para isso, e esse tema apareceu voltado nessa defesa da doutrina da Assembleia de Deus, do pré-tribulacionismo, do arrebatamento, do milênio e das demais coisas. Aqui nós vamos abordar a bem-aventurada esperança. Também se casa com uma questão do porvir, com uma questão escatológica, mas vamos estar abordando dentro dessa temática, dessa série de estudos, que é voltada aos discípulos de Cristo, os discípulos de Jesus Cristo e a bem-aventurada esperança, focado aqui. Então, adianto para os irmãos que não irei abordar cronologia escatológica, não irei abordar questões que foram vistas dentro daquele estudo minucioso de tribunal de Cristo, de arrebatamento, pré, pós, meso, nada disso. Nós vamos estar focados aqui dentro da temática da série, ser discípulo, o que isso envolve ser discípulo, qual a conduta do discípulo de Jesus Cristo, ou seja, de uma forma um pouco mais prática, ok? Nós vamos começar fazendo a leitura inicial em 1 Coríntios, texto clássico, que vai falar também sobre esperança. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 12, nós vamos ler até o verso de número 22, depois iremos saltar para o verso de número 30 e depois o verso de número 31. Então, 1 Coríntios 15, a partir do verso de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso de número 30. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto e cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós temos uma discussão entre tese e antítese de Paulo, ele colocando um ponto e fazendo um contraponto para chegar numa conclusão, e nessa conclusão ele novamente analisa e cria o contraponto. A gente também já abordou isso em estudos passados, eu espero que os irmãos tenham pegado aquela questão, parece um tanto acadêmica, mas
o apóstolo Paulo utiliza bastante dessa questão de colocar e depois contrapor, depois pegar a conclusão e reanalisar como um todo. E ele está falando sobre ressurreição. Ele está falando sobre ressurreição nossa, está falando de ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos em pecado, mas Cristo ressuscitou, então nós estamos libertos. E por causa de que Cristo ressuscitou, nós temos a esperança em Cristo, uma nova vida. E por causa dessa esperança, de forma bastante resumida, somos entregues, padecemos de uma forma cruel neste mundo por estarmos em perigo. Então é basicamente isso que ele coloca, e ele se gloria nisso, de que por Cristo nós somos reputados como nada neste mundo. Ok? Então vamos lá. Introdução. A bem-aventurada esperança é uma expressão encontrada no texto do apóstolo Paulo a Tito. Título, capítulo 2, verso número 3, vai falar sobre a bem-aventurada esperança, onde é referenciado a segunda vinda de Jesus. Vamos lá, por favor, só para contextualizar, Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. De forma bem clara, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele está falando sobre o regresso, o retorno de Cristo Jesus. Então nós devemos estar aguardando essa esperança, a bem-aventurada, o aparecimento, o culminar da nossa vida terrena em fé. Então falar sobre a segunda vinda é falar sobre o regresso, é tratar sobre expectativa, né, como nós cantamos, né, dores, males e agonias se findaram, é tratar sobre intensidade, vigilância, constância, confiança, ou seja, tudo que nós estamos abordando desde o primeiro estudo dessa série. É a vida prática, ou seja, a bem-aventurada esperança é uma vida prática olhando para o retorno de Cristo, esperando, aguardando o retorno de Cristo. É falar sobre fé. Falar sobre fé é falar sobre vida, né? E aí é curioso como nós podemos, aqueles que tiveram a oportunidade de estar na nossa igreja, se encaminhar para a pregação de domingo, né? Falar sobre fé, falar sobre vida, e que coisa complicada é a fé, né? E aí encaixa-se perfeitamente a pregação de domingo do pastor Abner. Então, o que nós estamos tratando aqui é... Oi. Só fazer o jabá. Quem não esteve no domingo, a pregação está no canal, no meu canal, já está lá, tá bom? Vale como complemento do estudo de hoje. Então, já dá para, né, fazer o comentário, vamos colocar assim, né? Então, nós estamos falando sobre tudo isso, né? Intensidade, vigilância, constância, confiança, falar sobre fé, falar sobre vida. É o regresso de Cristo. Já estamos aí pertinho, né, daqueles que foram. 1 Coríntios 15, 52. E os dois textos de Romanos, por gentileza. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí casa muito bem com o estudo escatológico que nós, né, tratamos. Paulo está falando sobre arrebatamento, Paulo está falando sobre o regresso de Cristo. Então ele está falando sobre constância, confiança, vigilância, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, é algo que a gente naturalmente não cronometra, não está preparado, os nossos olhos piscam constantemente, né? Ante a última trombeta, é o chamado. Então, é tudo isso. Romanos 8, 18, depois 5:5, ou 5:5 e depois 8:18. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é expectativa. Tudo que nós estamos passando aqui, né, e tudo que a gente está sofrendo aqui, e vamos ser bem sinceros, nós todos, nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas tem pessoas com dificuldades maiores do que a nossa, tem pessoas com situações piores do que a nossa, né? Nós como igreja ocidental,
nós temos liberdade, né? A Igreja Oriental, ou até mesmo, né, Colômbia, que sofreu terremoto recentemente, figura na lista mundial de perseguição, tá? da igreja perseguida. Se os irmãos não sabem, ela está lá. Então, tem pessoas padecendo por situações muito difíceis. Mas nada dessa vida, seja na nossa situação, seja dos nossos irmãos da igreja perseguida ou em qualquer outro lugar do mundo, pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando nós olharmos, quando nós encontrarmos com Cristo nos ares, é incomparável com toda a dor e todo o sofrimento que passamos, que padecemos aqui. 5:5, por favor, Romanos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa esperança sobre o regresso do Senhor não traz confusão. Então, novamente, nós precisamos reafirmar nossa posição, que eu já falei tanto aqui. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. O Senhor vai vir arrebatar a sua igreja. Nós estudamos isso, nós esmiuçamos sobre isso, e essa esperança não traz confusão. Não deve trazer confusão. O amor de Deus por nós está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, é falar sobre fé. É firmeza, é constância, é vigilância, é confiança. E sobre tudo isso, intensidade de crer e esperar cada vez mais. Ok? A segunda vinda de Jesus é o momento mais aguardado pelo cristão. Todo cristão tem que ter isso na sua mente. E tem que ter isso na sua mente nos moldes ali que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios. Num momento, no abrir e fechar dos olhos. Pode ser agora, nesse exato momento. Independente do que se está fazendo, tem que ser aguardado pelo cristão constantemente. É o momento mais aguardado. É o início da vida que será vivida durante uma eternidade. É claro que nós somos seres lineares e nós temos dificuldade de compreensão, né, do atemporal. Mas é uma vida que será vivida na eternidade. Se nós somos limitados aqui, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, seja a quantidade de anos que o Senhor permitir estarmos sobre a face da terra, a vida que Ele nos tem preparado é uma vida atemporal, sem tempo. Tá? É o mistério que cerca a conclusão do tempo natural. É a vida que todo aquele que aceitou a Cristo deseja viver, a vida eterna. É algo tão extraordinário e indescritível que temos que nos contentar com 1 Coríntios 2, verso de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Vou vos preparar lugar. E o Senhor foi e está no planejamento do Senhor. E aquilo que a gente nem consegue imaginar é o que Ele irá revelar para nós. Então, nós imaginamos, né, como foi passado no estudo escatológico, até mesmo uma animação de que como pode ser, mas é apenas uma representação abstrata. O que o Senhor tem para nós é absolutamente maior, imensuravelmente maior. É algo extraordinário, indescritível. Então, nós precisamos voltar à temática da salvação para entender tudo isso. Porque só herda a vida eterna quem é salvo. Nos moldes daquilo que o Senhor tem preparado para nós no céu. Porque como nós temos falado constantemente aqui nessa igreja, todo homem debaixo do sol tem a vida eterna, o destino que é diferente. Tá? A salvação é o resgate de Deus que livra o homem da destruição e o leva para a sua segurança. Ou seja, nos tira do pecado, nos tira da ruína e leva para a segurança de todo aquele que aceitou a Cristo, a segurança em Cristo. Ter a bendita esperança é exatamente possuir 3 aspectos que dá segurança e alicerça a vida em prol de se ter a certeza de que não será confundido. Então, de forma a representar a questão da salvação, dividir em 3 aspectos
a salvação, tá? Mas primeiro vamos lá em 1 João 2, 18, versos 21 e 28, por favor. Filhinhos, é já a última hora. Como também ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A pior situação para um cristão é ser confundido na vinda do Senhor. Você está esperando algo e acontecer algo completamente ao contrário. E ele fala, olha, já é a última hora. Sabemos que muitos anticristos estão sendo espalhados aí pelo mundo, não só fora da igreja, como a gente falou. O sinal é a apostasia, lembra disso? Aqueles que acompanharam o estudo escatológico. O sinal, é Israel. Não, o sinal para a igreja é a apostasia. Olha como está a igreja. Se recusando, rejeitando, se afastando das doutrinas e da fé. Então já estamos na última hora. Nós sabemos a verdade. E tem muitos falando mentira e dizendo que é verdade. Permanecei naquilo que aprendeste, permanecei no Senhor, permanecei na Bíblia, para quando Ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não confusão. Então vamos lá. Pretérito, dentro do campo da salvação. Salvação no tempo passado é a segurança no momento que se foi apresentado ao Evangelho, eu e você. É o momento que se compreendeu a natureza caída. Natureza. Nós temos a natureza caída. Batemos nessa tecla porque a palavra natureza está sendo retirada do vocabulário, né? Nós temos a natureza, isso vem desde a concepção da vida. Compreendeu a natureza caída, continuando, que os olhos foram abertos e foi aceito o convite de Cristo para uma nova vida com esperança. Uma vida verdadeiramente vivida, ou seja, você teve os seus olhos abertos em um momento, em um dia, e aceitou o convite de Cristo. Por meio do anúncio. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Foi feito o anúncio e você creu. Você compreendeu a sua situação, né? Porque iniquidade foi formada e pecado concebeu minha mãe. Salmo 51. Né? Você compreendeu que no seu ser habita o pecado e o salário do pecado é a morte. Você compreendeu isso. Você teve você não foi levado. Você teve essa compreensão. Você entendeu a sua incapacidade. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração e estou livre do meu pecado? Provérbios 29. Quem pode dizer, eu, por mim mesmo, pelas minhas ações e pelos meus atos, purifiquei o meu coração? Não, nós somos incapazes de purificar os nossos corações e de nos livrarmos do nosso pecado pelos nossos próprios méritos. E por isso nós precisamos recorrer a alguém que foi feita a proposta. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Né? Então, Jesus faz o convite, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus faz a proposta. Ele se coloca no nosso lugar. Ele se apresenta e fala, e você quer? E aí você ponderou. Sim, Senhor. Eu quero. Eu vou após ti. Eu quero tomar. Eu quero aprender de ti. Eu aceito o seu convite. Pastor? Oi? Pastor, é um convite ao perdão também, né? Sim. Total, né? É um convite ao perdão. E aí a pessoa não perdoa e ainda quer o perdão, como é que pode? Né? É É uma exatamente. dicotomia. Desculpa, eu te cortei. É uma dicotomia total, né? A pessoa
esperar o perdão, mas não perdoar, né? É Mas porque não isso tudo é aprendeu, um né? convite, né, de Cristo, né, o perdão. A pessoa não perdeu, e por isso toda essa série, né? O que esperar de ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, né? E a gente tem falado muito sobre isso, sobre a vivência prática, né? Da mesma forma que a gente aprende dele, a gente pratica isso, né? E a gente tem que ter essa vivência, porque como ele nos amou, nós devemos amar ao nosso irmão, amar a Deus e não amar o irmão, ao contrassenso, como foi bem dito, né? É compreender o preço. A incapacidade nossa compreende o preço e o convite e a proposta que Cristo faz. Vamos lá, o texto extremamente conhecido, né? Isaías 53, versos 4, 5 e 10, por favor. Isaías 53, 4 e 5, né? E depois o verso 10. Ok. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada os dias, prolongará os dias, digo, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, Cristo foi moído, Cristo foi ferido, nós relembramos isso constantemente no momento da ceia do Senhor, né, no memorial da ceia do Senhor. Então, no passado, isso tem que ser uma vivência, sabemos que um alto preço foi pago. Teve um pastor, né, ele foi morto durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista, né, Dietrich Bonhoeffer, que escreveu, e a frase dele ficou bem conhecida: a salvação é pela graça, mas não foi de graça, né? Cristo morreu em nosso lugar. A nossa incapacidade, Cristo falou: eu consigo pagar, eu vou pagar. E ele pagou. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar por causa dos nossos pecados. Então, o preço foi pago. Ok? E é claro, vem então a justificação. Romanos 8, 33 e 34, por favor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então, somos justificados por meio de Cristo. E quem vai nos acusar? É Cristo quem nos justifica. Foi Cristo que pegou a nossa incapacidade e foi lá e falou assim: ele não consegue pagar, mas eu pago o débito dele. Então somos justificados. Isso foi feito e nos trouxe salvação. Todo esse entendimento está no campo do pretérito. Ok? Este resumo de 6 pontos apresenta a salvação no campo onde o cristão, no dia e hora determinado, aceitou a salvação como segurança. Ao olhar para a destinação, eu tenho a vida eterna. Mas a destinação que eu tenho hoje está me levando para o tormento, para o lago de fogo e enxofre. Eu não quero isso. Eu quero a vida eterna com Deus. Então, eu quero estar em segurança com Deus. Então, você aceitou isso. Ou seja, a mudança da sentença espiritual, da perdição para a vida eternal em Deus. A revogação de uma eternidade de dor e sofrimento. Saiu disso. Esse pequeno resumo que a gente falou, né, está trazendo sobre isso, está falando sobre isso. O momento que você aceitou tudo aquilo ali está no bojo. E você
trocou a sua sentença espiritual do lago de fogo de enxofre para o céu de luz. Ok? Vamos, Mateus 13, versos 41 e 43, por favor. E Colossenses também, tá? Colossenses 1, 12 a 14. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma verdade. Então, ao aceitar a salvação, há a mudança da sentença espiritual, há a mudança da destinação. Aqueles que não aceitaram, fornalha de fogo, né? Como Jesus está falando aqui, e os justos resplandecerão. Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cristo nos retira das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Ele nos redime, ele nos redime e nos perdoa completamente, transformando tudo aquilo que era ruim, agora por seu sangue purificado. E por isso, quando aceitamos a Cristo, tudo isso está envolvido. E chega o tempo presente. Se naquele momento você está aceitando a Cristo, você tem toda a compreensão daquilo, aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, esperando a mudança da sentença, logo você vai viver uma vida diferente. E aí entra muito do que o Bruno falou, o tempo presente. No tempo atual, ou seja, o agora, é o que toda essa série, os discípulos de Cristo, está abordando. A bendita esperança por meio da salvação é vivenciada pelo senso de amor e responsabilidade denominada santificação, né? Nós falamos sobre o caráter santificador, agora há pouco, né? E é tudo isso. O agora é denominado santificação. Pelo seu amor a Deus. Poxa, eu não conseguia pagar. Cristo deixou o esplendor da sua glória, como diz o hino, e veio a este mundo pagar o preço por mim. Então, eu tenho que ter amor, tenho que ter responsabilidade, honrando o sacrifício. Aí a gente já falou isso, Deus não te salvou para você continuar com essa vida ruim. Deus te salvou para coisas melhores, para coisas mais excelentes. Então, a santificação. Vamos, por favor, Filipenses capítulo 2, versos 12, 13 e 15, 2 Coríntios 7, 1 e 1 Tessalonicenses 4, 7, por favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu peço que os irmãos tentem fazer a ligação com aquilo que a pastora Elígia acabou de ler, Jesus falando, né, sobre a separação, os ímpios para a fornalha de fogo, mas os justos resplandecerão no reino do Pai. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo justamente para o tempo presente. Olha, vocês têm que ter uma vida diferente. Não, olha, nós estamos ausentes, vocês estão no mundo, né, mas cuidado, para que vocês possam ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, neste mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. É o nosso tempo.
entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Se nós estamos esperando a glória do porvir, nós já temos que estar vivenciando ela da melhor forma possível no dia a dia. Santificação no tempo presente. 2 Coríntios 7, verso 1, por favor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, nós temos a bendita esperança, nós temos a expectativa, nós sabemos o que nos aguarda, então vamos nos purificar. Vamos nos apartar da imundícia da carne, vamos nos apartar das coisas que são corrompidas neste mundo no temor, na responsabilidade, na devoção de Deus, sabendo que o que Ele fez por nós. Então devemos nos purificar, já que temos tamanhas promessas. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O Deus Santo, o Deus puro, o Deus que habita na luz inacessível, o Deus adorado por anjos, por seres angelicais, o Deus que com sua voz faz tremer terra e céus, Ele iria descer da glória, andar neste mundo, ser vituperado, flagelado, sofrer, espinzinhado, esbofeteado, chicoteado, pendurado numa cruz, colocado na sepultura, para que a gente continue numa vida de imundícia? Não, eu morri para ele continuar desse jeito. Para que ele continue mentindo, para que ele continue roubando, para que ele continue sendo falsário nas suas promessas, para que ele continue xingando, para que ele continue mentindo, para que ele continue sendo do jeito que ele é? Não faz o menor sentido. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Santificação é uma marca que atesta o cristianismo prático. Mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa de esforço contínuo e de uma dependência declarada ao Senhor. Buscar a santificação, exercer a santificação no nosso dia a dia, né, é uma tarefa de esforço. Mas por nós e pela nossa capacidade, pela nossa justiça, pela nossa moralidade, nós não conseguimos. Então nós precisamos e dependemos, e declaramos que nós dependemos do Senhor, do Seu Espírito Santo, que nos guia, que nos direciona. Lembrando, continuando ali, que a tentação e a provação, que já foram abordados também em outro tempo aqui, serão instrumentos contundentes na caminhada. Somos tentados e provados todos os dias. Todos os dias. E praticamente o dia todo. Para que a gente possa sair da graça. Então é preciso esforço, mas também é preciso se refugiar no Senhor. Isaías 41, versos 10 e 13 e Efésios 6, 10, por favor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Nós tratamos a respeito de justiça dentro dessa série e também dentro de outras séries, até mesmo dentro de uma série muito antiga do Panorama Sistema de Sacrifício, falando sobre justiça. Justiça é a prática do que é correto, do que é esperado. E olhando para Deus, é aquilo que Deus espera e é aquilo que Deus atesta como verdadeiro, como correto. Tá? E ele fala, eu te sustento com a destra da minha justiça. O que Deus está fazendo não é simplesmente o que é correto para Deus, nós esperamos isso de Deus, mas sim para aquilo que nós estamos aqui, nós precisamos, estamos suplicando o auxílio do Senhor, e Ele vem com a sua justiça, com a destra da sua justiça, eu te socorro, eu te ajudo a vencer da forma correta, a se encaminhar da forma direita. Não temas.
Eu te ajudo. Deus vai nos ajudar se nós estivermos em uma vida de santificação e de vontade, de desejo e de inclinação no coração. Então, é necessário esforço. É necessário esforço. E é claro, súplica diante do Senhor. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Buscar o Senhor. Na força do poder do Senhor. Consagração. Dependência. Relacionamento. Tudo isso visando a bendita esperança. Nós que temos tão grandes promessas. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para caminhar no tempo presente. Você por si só não consegue parar de mentir, de xingar, de enganar ou de qualquer outra coisa. Você se esforça, mas a sua natureza caída ainda, né, te inclina para essas coisas, a inclinação da carne. E por isso, buscar no Senhor, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, esforço e dedicação. É importante consolidar no presente a salvação como um capacete, como o apóstolo Paulo vai falar aqui a igreja em Efésios, né? Tomai também o capacete da salvação. A salvação como um capacete, guardando a mente das dúvidas, dos falsos ensinos, da falsa ciência. É preciso guardar e proteger bem aquilo que é de extremo valor, a promessa para que ninguém a roube. Toda semana eu recebo algum comentário falando sobre arrebatamento, que não existe questão do milênio. Toda semana vêm essas doutrinas de pessoas muito mais famosas, né? Pastores muito mais grandiosos em número de seguidores, né? É preciso ter o capacete da salvação para guardar e proteger aquilo que é importante. Porque os anticristos estão aí. Para que ninguém roube a sua promessa, para que ninguém roube a minha promessa, para que ninguém roube a bendita esperança do retorno de Cristo. Isso é extremamente importante. Quero ler os 3 textos. 1 de João 2,25, Mateus 13,4 e Apocalipse 3,11, por favor. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez. Nós temos grandiosa promessa. Essa é a promessa que ele nos fez. Então cuidado para que ninguém roube isso. Te encaminhando por caminhos aí, quando Cristo chegar, você está confundido. Vigilância. Mateus 13,4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Nós temos falado tanto aqui, né? Muitas pessoas, né, falam muito bem a respeito de nós como igreja, pela devoção e pela vontade de cada vez mais na disseminação dos estudos, e estudos sempre para a glória de Deus, embasados na palavra do Senhor. A semente está sendo jogada, mas tem que ter cuidado com as aves. E aqui nos nossos dias tem tantas aves, é mensagem, é comentários, é conversas, é tanta coisa que muitas das vezes está roubando aquilo que nós temos aprendido. Nós passamos aqui mais de 2 horas nas terças-feiras estudando, esmiuçando, né, buscando fontes literárias, fontes acadêmicas, vai em outros idiomas até mesmo, para chegar no entendimento de uma expressão, de uma palavra, e aí chega uma pessoa e em 3 minutos leva. Cuidado, a palavra está sendo semeada, mas existem aves, e essas aves podem comer, então nós temos que vigiar. Apocalipse 3,11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde. O próprio Cristo revelando a João, na visão do Apocalipse, estou vindo sem demora a qualquer tempo. Guarde. Guarde para que ninguém tome a sua coroa. Guarde, vigie, fique atento, fique alerta
Coloque o capacete da salvação e esteja pronto. Amém? A salvação também entra no terceiro aspecto. Se ela mostra no passado, quando aceitamos a Cristo, ela mostra como a nossa vida tem que ser no presente e abarca toda a série de estudo, ela também aponta para o futuro. A salvação no âmbito futuro é a soma de benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males terrenos, desfrutarão após o retorno visível de Cristo do céu, no reino consumado e eterno de Deus. A salvação no âmbito futuro é aquilo que nós almejamos, é a vida eterna e como ela vai ser lá. É receber de Cristo, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo. Está preparado para vocês. É receber o nome novo, né? Como o apóstolo João vai falar, pedrinha branca, é estar uma eternidade com Deus onde não há choro, nem dor, nem mazelas. É a soma de tudo isso. É o ápice da vida. Vamos, por favor, 1 Tessalonicenses 5, verso 9, Hebreus 9, 28, e Apocalipse 21, 3 a 7, por gentileza. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto muito defendido, principalmente por nós pré-tribulacionistas. O período tribulacional é um período de ira. Mas o apóstolo Paulo e a palavra de Deus fala, Deus não nos destinou a ira. Né? Então, é a libertação. É por meio de Cristo a aquisição da salvação, de uma libertação. Mares, dores e agonias se findaram, como nós cantamos. Então, é a soma de tudo isso. Não estarmos destinados à ira, à angústia, aos cálices, né, da ira de Deus, às trombetas, mas sim o gozo, as bodas do Cordeiro e tudo aquilo que vai ser revelado a nós. Hebreus 9, 28, por favor. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Meus irmãos, eu não sei se todos têm essa expectativa, mas a eternidade e passar pelas portas é algo esperado, é algo imensurável. Mas nós, que não vimos face a face, de poder encontrar com Cristo face a face, né, como diz, em face a face espero vê-lo, muito além. Já parou para pensar de você olhar para o rosto do Senhor, de você poder tocar no rosto do Senhor, no rosto, nas mãos do Senhor, não para que você possa crer, mas por proximidade, por amor, por relacionamento, aparecerá segunda vez o que o esperam. O que você espera encontrar no céu? O que você espera ter no céu? Apocalipse 21, 3 a 7, por favor. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
O céu só faz sentido em Deus. Herdará todas as coisas que estão preparadas no céu e as demais coisas, mas ter a Deus, ser chamado filho de Deus, vê-lo face a face, pegando os exemplos, né? igual Maria, se sentar aos pés do Senhor, escutar a sua voz de forma intensa ali no momento, é o ápice, né? É o ápice. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. É não ser confundido. É estar diante do Senhor. Em termos teológicos, é a glorificação, a revelação da eternidade e da união com Deus para todo sempre. Se gotas nós temos aqui, momentos com o Senhor, né, de vivência, seja no devocional, seja na igreja, seja, né, num momento específico, ali é a eternidade, de você estar na glória do Senhor para todo o sempre. E aí não tem palavras para descrever tal situação. Cai lá novamente, né, o que o olho não viu. Vamos em Daniel 12, 3 e Apocalipse 19, versos 6 a 9, por favor. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Daniel está falando sobre os últimos momentos, ele está falando sobre a eternidade com Deus. Ele vai falar sobre ressurreição, ele vai falar sobre as questões escatológicas, afim, mas aqui ele está falando, olha, os que forem sábios, aqueles que aceitarem a Cristo, aqueles que viveram uma vida em santificação, esses que foram sábios de acolher a segurança que Deus estava proporcionando, resplandecerão como fulgor no firmamento, quase que associando as próprias pessoas à própria glória de Deus, né? E é o ato da glorificação que, no entanto, aqui estava oculto para Daniel, né? E ele fala, serão como as estrelas, sempre e eternamente. Apocalipse 19, versos 6 a 9, por favor. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, aleluia, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Amém. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque é chegado o tempo da união com Deus, é a celebração da união com Deus, e nós tratamos sobre isso no tempo passado. E ele fala, olha, e foi dado vestes para esse povo aí, né, linho fino, branco e resplandecente, né, mostrando a glorificação, mostrando a santidade, mostrando, né, o fulgor daquele momento. E ele fala, as justiças dos santos. Lembra da justiça que eu acabei de falar, né? A prática do que é correto, do que é esperado. Eles se esforçaram e agora estarão com Deus para todo o sempre. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Ele termina nesse momento falando. Continuando. O sentido de salvação corresponde aos ideais de resgate, libertação, ajuda, vitória e o bem-estar promovidos por um agente que possui poder e autoridade de intervenção em determinada situação.
Quando a gente pensa em salvação, a gente encontra esses ideais, né? Resgate, de liberdade, alguém que ajuda, de dar vitória, salvação de um bem, no sentido de estar num bem-estar, né? Um estado, né? Tudo isso por alguém que tem a capacidade de fazer isso. Cabe ressaltar que um agente humano pode agir e se enquadrar no sentido amplo de salvar, mas o foco bíblico está na intervenção divina, no resgate, está escrito errado ali, resgate eterno, onde o Senhor é a única fonte e o único agente capaz de resgatar. Por que nós estamos falando isso aqui? Para afastar qualquer dúvida a respeito do futuro dentro da esperança, dentro da bendita esperança, dentro daquilo que nós aguardamos. O Senhor é o único. O Senhor é a única fonte capaz de resgatar o povo do pecado e de levar ele para a eternidade. Uma vida neste mundo por um bem-estar social, uma libertação vindo de uma pessoa eterna, não pode ser enquadrado dentro do ideal de futuro da salvação, dentro do campo que nós aguardamos, a mudança de sentença. Deus, somente Deus, é capaz de resgatar o povo, resgatar o homem e o levar para a glória. Somente o Senhor. Eu queria ler Gênesis 49, é Jacó, tá? Eu queria ler Gênesis 49, verso 18, e Lucas 1, verso 68 a 75, por favor. A tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. É em Deus que nós devemos confiar, é em Deus que nós devemos esperar, é em Deus que nós devemos colocar a nossa confiança, é em Deus que nós devemos colocar a nossa esperança. Então, viver ou buscar um padrão de salvação dentro de coisas terrenas é incapaz. É estar fora de foco do discípulo de Cristo. Somente em Deus, somente Cristo pode nos resgatar e nos levar para aquilo que nós almejamos, o reino perfeito. Lucas 1, 68 a 75, por favor. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. É o cântico de Zacarias que nós lemos aqui, e esse cântico nos mostra claramente como que o foco não está nas coisas terrenas. Por mais que ele levante a questão de Davi, fala sobre questões de inimigos, mas ele está tratando de coisas muito maiores e muito mais profundas. Ele está falando de coisas espirituais aqui. Ele está mostrando que nós temos a possibilidade de servir a Deus sem temor e tremor. Não há mais separação, porque ele levantou, visitou e remiu o seu povo. Eu acho que é bem propício. Nós estamos próximo das eleições de 2026 aqui no nosso país, né? E muitas pessoas procurando um Salvador. Só Deus pode nos salvar. Só Jesus Cristo pode nos resgatar. Homens humanos podem até fazer alguma coisa, mas somente o Senhor pode nos libertar da mão dos nossos inimigos. Somente o Senhor pode nos livrar da mão dos que nos odeiam. Somente o Senhor pode nos levar para a sua santa aliança, para a vida eterna, para um reino perfeito. Perfeito em toda a complexidade da palavra perfeito. Um reino santo e justo. Ok? A salvação ganha extrema notoriedade quando observada dentro de um conjunto doutrinário bíblico, onde ela deve ser vista, figurativamente,
como um caminho que possui início, meio e fim. Né? Nós falamos, o pastor Abner teve esse estudo, né, sobre o caráter santificador, né, as fases e tal. É basicamente o que trata ali o Peregrino, né, de John Bunyan, né, vai trazendo aquele personagem. Ou seja, início, meio e fim. Tendo isso em mente, é possível, então, agir paralelamente com dois posicionamentos. A salvação no campo futuro nos permite ter dois posicionamentos, hombridade e esperança. Buscando alcançar a vida eterna, buscando alcançar o reino de Deus, nós temos que nos posicionar basicamente com duas formas, hombridade e esperança. Hombridade. Hombridade é a palavra que designa a integridade de caráter e honradez de uma pessoa. Caráter e honradez. Tendo o nascimento o idioma espanhol para designar o aspecto varonil, ela logo assumiu um sentido mais amplo e pessoal, podendo ser utilizado para ambos os sexos. Ou seja, quando se fala sobre hombridade, você está falando que aquela pessoa é uma pessoa de caráter íntegro, caráter honesto, um caráter, né, ilibado e todas essas palavras. E que ela se porta com honradez, com distinção, com dignidade e tudo isso. Então, se ela nasce só para um aspecto varonil, hoje ela é aplicada tanto a homens e a mulher. É aquela mulher de hombridade, de caráter, de honradez, né? Cumpre, que fala, né? que a gente pode, né, entre aspas, né, no sentido de confiar nela. Então, esse é o caráter, essa é a questão da hombridade. O termo ganhou muita notoriedade com movimentos buscando o aspecto varonil do homem, né? E está muito em voga hoje. Mas o sentido aqui deve ser o do verbete, né? Caráter, honradez, sentido que foi amplamente estudado nessa série. O que é um discípulo de Cristo? É ter caráter, é ter moralidade, é ter honradez, é buscar a consagração, é buscar a santificação e tudo aquilo que a gente falou aqui. Isto é, a importância de ser um cristão, um discípulo de caráter. De caráter. Você se declara servo do Senhor, discípulo de Cristo, então você tem que ter caráter cristão. Fazer o que Ele determinou para que seja feito. Andar como Ele andou. Praticar o que Ele ensinou. Ter uma vida diferente. Vamos lá em Atos 4, 19 e 20, Filipenses 3, 7 e 8, por favor. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós temos que julgar nos dias de hoje. Ter caráter é ouvir, é viver, é estar na presença de Deus e anunciar o que Deus está determinando. Ah, mas a inclusão, a sociedade, coisas que nós iremos estudar na próxima série, né? Fala coisas diferentes. Pai, eu tenho que ouvir vocês antes de Deus? Tenha caráter. Você não é discípulo, você não se entregou a Cristo, você não sabe do preço que Ele pagou? Então, não podemos deixar de servir a Deus para servir aos homens. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. O que você está disposto a deixar para Cristo? Para ganhar a Cristo? O que é realmente importante? O apóstolo Paulo fala: sofri a perda de todas as coisas e as consideram o que era ganho como escória, mas eu prossigo para Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo. É ter caráter, honradez. A bem-aventurada esperança se liga muito, especialmente com a hombridade, ao se crer e esperar o céu de gozo e o encontro pessoal, divinal, né? Se liga muito isso, você ter esse caráter e ter essa firmeza.
Assim, o meio do caminho se torna uma missão vivencial, que explora pontos fundamentais que nasceram no encontro com Cristo. Ou seja, no nosso presente, na nossa vida cotidiana, no tempo de hoje, é uma missão de vida, né? Uma missão que com essa bagagem de cristianismo que nós temos, nós exploramos e vivemos, buscando alcançar a glória eterna. Então, quando nós encontramos a Cristo, né? Quando Cristo nos fez a proposta, nos deu identidade. Edwin Lewis Cole, que teve uma carreira ministerial voltada ao aconselhamento de homens, certa vez disse: a transição de menino para homem exige assumir responsabilidades, sendo a maturidade definida pelo caráter, integridade e assunção de consequências. Você deixa de ser menino quando você começa a assumir suas responsabilidades. E vai amadurecendo quando você vai tendo cada vez mais caráter. Você vai sendo cada vez mais íntegro e assumindo as consequências de tudo isso. Você deixa de ser menino para ser homem. Você ganha identidade. Discípulo de Cristo é isso. Você aceita Cristo e vai crescendo e vai progredindo e avançando e buscando, né, ser homem no sentido não só do sexo, mas adulto, quando você vai assumindo as responsabilidades. Você sabe as responsabilidades como cristão que você tem. A Bíblia fala sobre responsabilidades. Orar, ler a Bíblia, consagrar, se santificar, o id, né? Tudo isso com caráter, integridade e assumindo as consequências de cada uma das responsabilidades ali exigidas de nós. Identidade é algo que se perdeu no cristianismo moderno. Uma prática religiosa levou muitos ao entendimento de pertencimento a um sistema religioso, e nós falamos que o cristianismo não é sistema religioso. Então, hoje as pessoas se declaram ou entendem que pertencem a um sistema religioso e dogmático. E isso é completamente contrário ao próprio ensino de Cristo, ao próprio ensino de Jesus. Não pertencer a um sistema religioso é contrário ao cristianismo. É contrário à própria Bíblia. Vamos lá nos dois textos, Mateus 5, 13, 14 e 48 e João 5, 19, por favor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O famoso Sermão da Montanha, Jesus trata sobre uma questão de identidade. Olha, vocês são sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus está colocando duas figuras e mostrando a importância de cada... Vocês não são mais um. Vocês não são insípidos. Vocês não devem ficar escondidos. Vocês têm um propósito. Vocês têm uma identidade. Fazer diferença. Iluminar. Trazer gosto a este mundo. Se pertencer a um sistema religioso, um monte de gente pertence do mesmo jeito. Ser cristão é ter identidade. É fazer diferença neste mundo. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Nós aguardamos a bem-aventurada esperança das bodas do Cordeiro, onde ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos. Se nós aguardamos isso, nós já temos que estar com a expectativa aqui e buscar agir de acordo com essa expectativa. Então o verso casa muito bem. Ora, o Filho faz igualmente. Como Deus faz, como Cristo, na pessoa de seu Filho aqui nos deu o exemplo, nós devemos fazer igualmente. Fazer a diferença. Como Cristo rompeu ali, né, com o sistema, mostrando que não queria sacrifícios, mas misericórdia e tudo aquilo que ele ensinou, nós devemos fazer igualmente.
praticar o verdadeiro cristianismo e não pertencer ao sistema religioso. O que você é? Sou cristão evangélico. Isso não faz nada. Tem que fazer a diferença. A identidade cristã não está na autodeclaração. Vou falar de novo. A identidade cristã não está na autodeclaração. O que você é? Sou cristão, evangélico, membro da Assembleia de Deus. Diante de Deus, isso não faz o menor sentido, porque a identidade cristã não está na autodeclaração, mas na transformação do caráter, baseado na esperança de uma vida eterna em Deus. A verdadeira identidade está baseada na transformação do caráter. Volta lá atrás. Cristo não pagou o preço para que pudéssemos ficar na mesma mediocridade de vida que estávamos, mas na transformação, para que nós pudéssemos ser transformados. Se almejamos ser transformados em glória para alcançarmos a vida eterna num reino maravilhoso, nós já temos que buscar isso aqui, transformar o nosso caráter, agir com identidade, com honradez, com hombridade. Vamos, por favor, Salmo 15, são poucos versos, Salmo 15 e Salmo 24, verso 3 e 4, por favor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Acho que é bem autoexplicativo, né? Quem habitará no templo do Senhor? Aquele que se declara cristão, que declara o nome de Jesus. Eu creio em Jesus. Não. Aqui tem ações práticas, vivenciais, uma missão de vida. Incluir o próximo, até mesmo dentro do ensino de Jesus, lá na frente. Salmo 24, verso 3 e 4, por favor. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Novamente, né? Bem autoexplicativo, não tem nada de autodeclaração, mas vivência. Aquele que é limpo de mãos. Como estão suas mãos? Quem é puro de coração? Do coração procedem, né, algumas coisas, né? A boca fala do que o coração está cheio. Como está a pureza do seu coração, a sua alma e a vaidade da sua alma? Como é que está? Como está a sua firmeza nos seus juramentos, nos seus compromissos, em tudo aquilo que envolve caráter? A identidade cristã, mais uma vez, não está na autodeclaração, mas na transformação do caráter, baseado na esperança de uma vida eterna em Deus. Continuando. Propósito. Hombridade também trata sobre propósito. A chegada no céu e a salvação divina é a chancela de que a vida foi vivida com um propósito válido. Chegar no céu, o Senhor está nos recebendo, é a glória de viver uma vida com propósito. Eu dediquei a minha vida ao Senhor e aqui eu estou, não vou ser confundido. Se antes as concupiscências ditavam os desejos e as aspirações da vida mundana, a hombridade, caráter, honradez, a hombridade do novo homem o conduz a ter uma vida de devoção e piedade, onde amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo deixa de ser um jargão para algo visceralmente natural. Ah, não é só eu decorei isso.
Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, né? Os dois grandes mandamentos. Isso deixa de ser um jargão. E aí a gente volta, né? Até mesmo aqui no Salmo de número 15, no verso de número 3, né? Nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Quem é seu próximo? Aí Jesus conta, né? Quem é seu próximo? É aquele que você nunca viu na vida, que você não conhece, nem sabe o nome e é o próximo, né? Então você deixa de viver na palavra, no discurso, no jargão, para algo visceralmente natural. Você é movido a isso, mas de forma muito natural. Não por obrigação, mas porque seu caráter foi transformado. Eu quero ajudar, eu quero estender, eu quero contribuir. Isso está intimamente ligado à minha vivência no Senhor e à minha expectativa em Deus. Ok? A vida com propósito permite a condução da mordomia cristã. Aí cabe até outros estudos, né? A gente já teve muito tempo atrás falando sobre a mordomia cristã, mas é a mordomia. A gestão do tempo. Tempo para ler, tempo para orar, tempo para cantar, tempo para estar na presença do Senhor. A condução dos seus talentos. Todos nós temos talentos. Todos nós somos capazes. Deus nos concede a sua graça por meio dos talentos, segundo a capacidade de cada um. Tem uns que têm mais talentos, mais capacidade do que eu, outros que têm menos, mas Deus concedeu cada um talentos. E como que a sua vida de propósito está fazendo isso para com o Senhor? Propósito dentro das finanças, a condução das finanças. Né? O que é importante? Eu preciso ter, juntar, amontoar, guardar. Né? Eu já contei, não sei se foi dentro do estudo ou se foi na pregação, um testemunho de uma igreja que falava que, poxa, tem ações na Bolsa de Valores, é uma igreja riquíssima, comprava terreno, e o reino de Deus? Não, o reino de Deus, o importante é termos uma estrutura muito boa, né? A condução do id por todo mundo, pregar o evangelho. Como você faz isso? É orando, é contribuindo, é indo, tem tantas formas, né? E aí vai ter até um estudo sobre missões, né? Daqui a algum tempo. Então, a vida com propósito permite isso. A condução de tudo isso. Muitos procuram o sentido da vida, né? Escrevem livros, vão a terapeutas. Qual é o sentido da vida? Grande parte da humanidade gasta a vida procurando algo que possa satisfazer, preencher aquilo que aos seus olhos torna a existência prazerosa. O que vai me dar prazer? Tantas coisas. A busca pelo ter e pelo ser diante da sociedade. Eu quero ter, eu quero ser reconhecido, quero ser aplaudido, ser glorificado. Eu sinto prazer com isso. Diante da sociedade, ou pior, diante do espelho. Quantas pessoas são aplaudidas e ovacionadas, mas diante do espelho se sentem um verdadeiro buraco, desprezado. Produz um ser extremamente egocêntrico e humanista, né? E vamos falar sobre humanismo na próxima série, né? De estudo. Quando eu fiz isso daqui, eu não sabia que tanta coisa ia apontar para outros temas no futuro, mas enfim. É buscar, essa busca, é transformar a pessoa num ser voltado para si, uma pessoa completamente desassociada de Deus. Muitas pessoas famosas, ricas e afins tentam achar o prazer, e o prazer aqui nesse mundo é extremamente passageiro. Continuando. O cristão com o propósito de amar a Deus foca em uma vida ascética. Isso é um estilo de vida focado no autodomínio, na simplicidade e na renúncia aos prazeres mundanos. Seu objetivo não está na autossatisfação, buscar para mim, para ter, para ser, para fazer, mas sim glorificar o nome do Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e tudo que eu almejo ter ou ser é para a glória de Deus, para fazer a obra de Deus. Glorificar ao Senhor por meio de uma vida cheia de fé, onde se compreende que o lar verdadeiro está no céu. Por mais que tenhamos casas, por mais que tenhamos
né, um local nosso, da forma que for, nosso verdadeiro lar está no céu. Enquanto estivermos aqui na terra, somos peregrinos e forasteiros, como nós cantamos nessa noite. Nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira habitação está no céu. E isso tem que estar gravado na nossa mente, no nosso coração. E a gente vive uma vida em prol disso. Vamos, por favor, Hebreus 13:14 e Filipenses 3:20, por favor. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós não temos aqui cidade permanente. Se Deus não vier no tempo da nossa vida, nós vamos morrer. Vamos descer à sepultura. Mas um dia Deus irá chamar, a trombeta soará, e nós ressuscitaremos. E vamos para o nosso lar. Deixa as coisas da terra na terra. Se Cristo voltar durante a nossa existência de vida, nós seremos arrebatados e iremos para o céu. De ambas as formas, nosso lar verdadeiro está no céu e não aqui na terra. Filipenses 3:20, por favor. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidade está nos céus. Também dispensa reafirmação. Nossa cidade está no céu, onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso lar verdadeiro. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não obstante, o discípulo de Cristo segue as pisadas do Mestre e anuncia a palavra da salvação. No mundo de hoje, a tarefa é um tanto desafiadora ao promulgar que se deve rejeitar a imundície e a superfluidade da malícia, como está lá em Tiago 1:21. Frente a um mundo tão atrativo, mas o grau de dificuldade é o mesmo que no tempo de Jesus ou dos apóstolos. A tarefa é anunciar aquilo que o homem natural já sente como algo classificado como estranho ou vazio. Quando Jesus percorreu o mundo da época, né, ali Jerusalém e as circunvizinhanças, vamos colocar essa delimitação de mundo ali, as pessoas já viam a mensagem de Cristo como loucura. Quando os apóstolos saíram, eles eram tidos como estranhos. Que coisa mais sem sentido é isso? E aqueles homens anunciavam. Hoje nós estamos a mesma coisa, anunciando aos que estão aqui que essas coisas que são visíveis são passageiras e vazias, enquanto que as do céu, que não são visíveis agora, essas são as verdadeiras. Então o grau de dificuldade é praticamente o mesmo. Havia malícia, havia maledicência, havia perseguição nos tempos de Jesus? Havia. Nos nossos dias, a mesma coisa. Então, a dificuldade nossa é quase que a mesma do que Jesus ali e os apóstolos enfrentavam naquele momento. Mas nós devemos seguir as pisadas e anunciar a palavra da salvação. Anunciar que o homem deve rejeitar a imundícia e a superfluidade da malícia. Vamos lá em Tiago 1:21, por favor. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Esse é o anúncio que nós devemos fazer. Que enquanto essas pessoas estão gozando de uma vida aqui, a alma está indo para o inferno. Enquanto que ajuntar tesouros lá no céu nos garante a salvação. Garante a eles a salvação. Tiago, na sua epístola, utiliza a palavra grega traduzida por imundícia, rufaria, né? De forma singular em todos os escritos do Novo Testamento. Ou seja, aparece só essa vez, imundícia, com essa palavra grega. Tal intuito é descrever algo sujo, impuro ou moralmente corrompido. O único uso da palavra a situa claramente no âmbito moral e não na higiene externa, ou seja, na sujidade que pega na pele. Ele está falando da sujidade, da imoralidade, da impureza que pega
na moralidade, na alma do homem. Refere-se à poluição interior que entra em conflito com a santidade de Deus. Este conflito que separa o homem de Deus gera a busca incessante pela validação e ou preenchimento daquele espaço que somente caberia ao Espírito Santo. Uma vida vazia, as pessoas tentam preencher com coisas do mundo, mas essas coisas do mundo não conseguem preencher aquilo, porque aquele local, o sentido da vida, só é preenchido pelo Espírito Santo. Uma vida com propósito, uma vida em Deus, para com Deus, e esperando Deus aparecer nos céus. Então, tudo isso aponta para uma vida verdadeiramente que vale ser vivida com propósito, e o propósito só está em Deus. E isso se demonstra através do caráter, da hombridade, transformação de tudo isso, deixar as coisas velhas, deixar a validação do homem, da sociedade, a busca pelos prazeres, para viver uma vida realmente com propósito, uma vida que Deus quer que nós vivamos. Ok? A vida cristã com propósito trabalha a fim de levar o próximo à mesma alegria e esperança de que um dia foi particularmente encontrada em Cristo. Ou seja, a alegria que nós temos, a esperança que nós temos, nós dividimos com o próximo. O objetivo não está na criação de um grupo, um sistema ou sociedade, um sistema religioso. Aqui nós temos uma igreja com tantos membros. O objetivo não está nisso, mas sim no amor genuíno de poder levar um filho perdido ao seu pai. Como Cristo nos achou, é isso que devemos. Levar aqueles que estão perdidos nos seus pecados, presos em trevas, ao Pai, que aguarda o retorno. Vamos, Tiago 5,20 e Romanos 10,1, por favor. Pastor Diego, eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre esse versículo que vou ler, Tiago 5,20, que nos chama, de acordo com o que foi dito antes, o verdadeiro objetivo do ID está sendo tão absurdamente mudado, né? Nós não temos visto as conversões, os acompanhamentos do corpo de obreiro das igrejas, porque nós temos visto tantas inovações, e esse versículo nos diz: saiba que aquele que fizer converter do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu tenho observado, podemos dizer nós, né, como os profetas gostavam de pedir a Deus para salvar o povo dos pecados, e ele se incluía nesse meio. Então, nós ainda já estamos incorrendo nesses erros de não dar muita trela para a salvação das almas, né? Que é o verdadeiro sentido do ID, não é isso? Nós temos que buscar, e de fato nós estamos vivendo um tempo muito, muito difícil, principalmente porque com cada vez mais a divulgação em tempo real de tantas coisas, as pessoas estão cada vez mais ficando céticas com a questão do cristianismo pelos escândalos, né? E cada vez mais homens e mulheres que se dizem cristãos estão buscando não a genuinidade, o verdadeiro chamado do Evangelho, que é anunciar a salvação, que é converter as pessoas do pecado. Mas hoje nós temos vivido um tempo onde cada vez mais as pessoas estão deixando os outros ficarem do jeito que estão, simplesmente para incluir as pessoas dentro do sistema, né? Pragmatismo. Porque o senhor vai dar 7 estudos sobre o pragmatismo, né, pastor? E aí fica, acho que é 7, né? E aí fica difícil para entrar, mas infelizmente nós estamos simplesmente trazendo pessoas e não convertendo elas. E aí vai se amontoando a quantidade de escândalos, e há uma rejeição natural, outros não tocam no assunto, outros se fecham em si mesmo,
que é tudo isso? De forma bem resumida, pastor Enoque. Apostasia. Apostasia. O sinal iminente do retorno de Cristo. Mas nós, cristãos verdadeiros e autênticos, precisamos levar cada vez mais as pessoas ao conhecimento da sua natureza caída, do convite de Cristo e da bendita esperança, como nós estamos falando aqui. Não para juntar pessoas aqui no Oikos ou em qualquer outro sistema ou denominação, mas sim transformar verdadeiramente as pessoas e a moralidade, hombridade. E aproveitando para fazer um adendo, né? Que você sempre fala aí, estamos em ano eleitoral, estamos em ano eleitoral. Meu objetivo não está na criação de um grupo político, não é uma teocracia, não estamos querendo implantar uma teocracia, né, por meio da eleição, né? O objetivo é a salvação de vidas e não a conversão forçada, a conversão legal, né, como a gente estudou aqui no Panorama, né, o que fizeram os asmoneus, né, ou os macabeus, que ou se convertia ao judaísmo ou morria. Então, né, infelizmente hoje muitos que se dizem cristãos estão querendo é isso. Vamos chegar ao poder, vamos eleger um evangélico, um cristão nominal ou verdadeiro, mas alguém que se diga, para que então ele faça leis que vão obrigar todo mundo a ser crente, né? E botando em outras palavras. E esse não é o objetivo também. Nosso objetivo não é a implantação de um reino político, nem Jesus quis isso, né? Então, também é fazer esse adendo aí na criação de um grupo, nem de um grupo político, né? Deixa eu pegar o gancho que o pastor Abner colocou aí e falar uma coisa muito... Devo abordar um pouco isso no estudo de humanismo, mas eu acho importante aqui dentro desse tópico. Um dos maiores erros que nós estamos vivenciando hoje é pensar que a gente consegue mudar a sociedade. Nós, cristãos, achar que podemos mudar a sociedade por meio de um sistema, por meio de uma, como foi colocado aí pelo pastor Abner, uma teocracia, colocar o presidente, o vice-presidente, os ministros, os deputados. Isso é um erro. O Brasil vai ser do Senhor Jesus quando a gente colocar toda a cadeia política, governadores, com o povo de Deus. O Brasil não vai ser do Senhor Jesus e o cristianismo não vai imperar como um sistema verdadeiro, nem quando todo mundo for assim lá na classe política. Por quê? Porque o erro está em trocar o sistema. E a Bíblia e Jesus Cristo não veio implantar um sistema. Cristo veio transformar pessoas, veio transformar almas, e é o que a gente está falando aqui. Tentar transformar um sistema é só simplesmente colocar 4 anos e jogar daqui 4 anos a gente vê o que vai dar. O que nós precisamos fazer é o que a gente acabou de ler aqui. Levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, para se converter aos seus pecados, para ter uma transformação de caráter, para ter uma transformação de vida e viver de acordo com a palavra de Deus. Com essa vivência pessoal, singular, em cada indivíduo brasileiro, aí a gente espalha para o mundo inteiro, com cada pessoa vivendo com propósito, hombridade, almejando o futuro em Deus, aí nós podemos ter esperança de uma verdadeira mudança em sociedade. De qualquer outra forma, é salvação baseada em homens. E aí a gente volta nos slides atrás. O único que pode salvar, o único que pode resgatar é o Senhor. Fora disso... Ô pastor, inclusive nossa leitura diária, essa leitura devocional que nós temos, eu li agora hoje a questão do exílio babilônico e que a sugestão é que o povo o povo de Deus fosse para a Babilônia e fizesse tudo para, inclusive, salvar a vida daquele povo, pegando aquele povo perdido dali, porque havia um propósito de Deus naquilo tudo, mesmo porque o próprio Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Então, nós não devemos
estar no mundo como para que viemos, para transformar. Nós viemos com um objetivo, pregar o evangelho, viemos para transformar vidas. E o povo foi para a Babilônia como um propósito de Deus, que pelo pecado, é verdade, pelas injúrias que faziam, mas havia um propósito, inclusive está escrito, que era para fazê-lo dizer que ele é Deus. Tanto é que eu gosto, andei muito encucado com isso, Deus chamar Nabucodonosor de meu servo, realmente que a gente deve entender que havia um propósito, né? E a gente observa que houve o cumprimento do depósito. Nabucodonosor se rendeu àquele comportamento exemplar de Daniel. Nabucodonosor foi chamado seu servo, mas seus descendentes não seguiram, tanto que eles, né, infelizmente nem conheciam a Daniel quando a mão aparece, né? Pois é. Infelizmente é um reflexo também de hoje, né? Como a gente fala, né, parece que de certa forma a história é revivenciada, né? Mas vamos lá em Romanos 10, verso 1, por favor. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo poderia rejeitar o povo de Israel e se voltar simplesmente para os gentios. E o povo maltratou Cristo, chutou Cristo, né? Aconteceu, a gente pregou, nunca quiseram, então eles que vão, né, para a sentença eterna. Não, Paulo fala, meu bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e sua salvação. Então, nosso desejo, nossa vontade é levar essas pessoas a Cristo. É o nosso chamado, é o nosso id. Nós não estamos ali para arrastar as pessoas a Cristo, nem para discutir, mas apresentar o convite. Ok? Resiliência. Figurativamente, é a capacidade de superar, de recuperar de adversidades. A integridade de caráter dos discípulos de Cristo é demonstrada no esforço em se ter uma vida santa e consagrada a Deus em toda a plenitude. Todavia, envoltos em um mundo pecaminoso e lutando contra as tentações e sendo examinado nas provações, é fato que em algum momento se irá falhar. Estamos debaixo desse sol, somos carne, e em alguns momentos nós falhamos, nós erramos, né? Infelizmente nós pecamos. Vamos lá nos dois textos, por favor. 1 de João 1,7, depois 2,1. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. É fato, meus irmãos. Todos nós que estamos debaixo desse sol falhamos em algum momento. Buscamos, nos esforçamos, mas infelizmente nós estamos aqui. E em algum momento nós falhamos. E quem não falha, porque já tem a segunda falha, que é a mentira, né? Então, em momentos, em situações, em provações, e seja lá o que for, há sim a possibilidade de falhar. Mas se falharmos, nós temos um justo advogado. Nós nos humilhamos e buscamos ao Senhor. E Ele intercede por nós. A resiliência nos ensina duas coisas, tá? Errar não significa permanecer, tá? Como dito, debaixo do sol, todos os cristãos estão sujeitos a pecar, ir de encontro com a vontade de Deus. Mas o ato consumado não pode criar o entendimento que se deve se esconder do Senhor. Ouvi a tua voz e me escondi. Pelo contrário, quanto mais rápido aceitar a correção e se recuperar da queda, melhor é. Quanto mais rápido entender o ato cometido, quanto mais rápido entender que desagradou, foi de encontro com a vontade do Senhor, é melhor. Porque aí a gente busca
o nosso justo advogado. Vamos lá nos textos de Hebreus, são todos os três textos de Hebreus, 3:15, 4:16 e 8:12, então dá para ler os três, mesmo no avançar da hora. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, errou, não endureça. Não endureçais os vossos corações. 4:16, por favor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você sabe, eu sei. Quando nós erramos, nós sentimos uma dor imensa. O Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo mostra para nós. Isso não mostra porque você já está apartado um bom tempo, né? Já está, né, dormente com o Espírito Santo e aí outras ações precisam ser tomadas rapidamente. Mas a gente sabe, então não endureça o coração, não se afaste. A vergonha não pode te afastar. Chegue com confiança durante o trono da graça, peça ajuda ao advogado para que você possa alcançar misericórdia no tempo oportuno. No tempo oportuno. Pode ser que naquele momento que você esteja com resistência a isso, Jesus pode voltar. 8:12, por favor. Encerrando a minha participação, eu quero também fazer um comentário. Nós lemos aí, 1 João 1,7, se não me engano, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo aqui é uma contundente prova de que ele garante, e nós vimos aí anteriormente, que fala sobre a força do seu poder. Realmente, como dizia alguém que eu sempre cito o nome, é maravilhoso servir a Jesus, porque a cada dia a gente vai robustecendo a fé através desses versículos. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, porque ele está lembrando de que estamos andando na luz, nós estamos seguindo os passos de Jesus e há uma garantia para isso. Verdade. Então, quando nós alcançamos a misericórdia, quando nós somos ajudados, o Senhor se compadece de nós. Ele é misericordioso conosco e não se lembra mais das ações contrárias que fizemos para com Ele. Então, errar não significa permanecer ali no erro, mas buscar ao Senhor. É ter coragem, mas humildade de se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, pequei. Né? Tem um hino que eu aprendi há muito tempo, cantava-se muito na igreja que eu frequentava. Meu bisavô sempre tinha ele por perto e falava: se sofrimento te causei, ó Deus, perdão, Senhor. E ele vai repetir perdão, Senhor, várias e várias vezes. Então, é isso que nós devemos. Errar não significa permanecer. Recuperar a forma original. Resiliência, né? É você voltar à forma original. A capacidade de retornar ao estado original é o conceito que a física adota para a resiliência. E aqui precisa ser observado cautelosamente. O retorno ao estado original possui uma bifurcação, onde muitos se perdem. O caminho direito é aquele que, com a ajuda do Espírito Santo, o cristão busca a graça de retornar à comunhão pura, santa e fiel, andar na luz, como o pastor Enoque falou, com o Senhor. Já o caminho errado é onde cada vez mais se aparta de Deus e retorna à originalidade de uma vida caída e mundana, sendo o seu estado pior do que quando aceitou o convite do Salvador. Então a pessoa erra, não busca a Deus e cada vez mais se aparta do Senhor e volta à sua vida de pecado, à sua vida de natureza caída, à sua origem pecaminosa. E aí o seu estado é horrível. Vamos... Oi? Deixa eu só fazer um comentário. Comentário sobre essa questão que você falou. Que a pessoa erra, não retorna para o Senhor e vai se afundando no pecado.
E aí também nós temos uma bifurcação. Tem aquele que erra e vai se afundando no pecado, não busca o Senhor e se afunda no pecado. E eu gosto de citar o exemplo, já citei aqui na igreja, de um rapaz que nós conhecemos quando pastoreamos lá em Santa Maria. Volta e meia ele passava na porta da igreja pedindo doação. E ele tinha sido evangelista. E ele falava, pastor, eu gosto do pecado. Conheço a Bíblia, mas eu gosto do pecado. Então você tem aquele que erra e volta ao seu estado original lá antes de conhecer Cristo, mas ele assume, né? Eu errei, vou continuar, sou pecador, gosto do pecado, estou desviado. E você tem aquele que está muito comum hoje, que é o cristão que erra, não se conserta com Cristo, continua na vida de pecado, mas dizendo que é cristão. E aí a gente está vendo hoje um monte de escândalo, né? Gente fazendo tudo, e o que é que agora? É pastor, é cristão, é evangélico, é isso, né? Pastor Ageu, que volta e meia ministra para nós aqui, ele cita uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: não existe cristão sem caráter. O que existe é muita gente sem caráter dizendo que é cristão. E acho que esse é o ponto, né? As pessoas se quer ir para o pecado, né? Quem é sujo, suje-se aí. Então vai e diga que, né? Não venha dizer que você é cristão e é santo, vivendo no pecado porque gosta, né? Isso aí é complicado, né? No mínimo. É o que a palavra de Deus, de certa maneira, fala, é enganando-vos a vós mesmos. A pessoa que vive no pecado se dizendo cristão, eu acredito que se ela deixar de dizer que é cristã, ela se depara com uma situação terribilíssima, né? Que é a condenação eterna. E ela não está apta ou não quer de forma alguma se deparar com a possibilidade de uma vida de tormento eterno. Então, o que ela faz? Engana-se a si mesma, dizendo que é cristã, vivendo no mundo e achando que será salvo porque crê em Deus, porque fala em Deus, diz até mesmo que o Senhor te abençoe, que Deus te abençoe, qualquer coisa nesses jargões bem populares. Porque a partir do momento que ela entender que ela não é cristã, ela compreende que ela está indo para o tormento eterno. E muitos não querem ter essa compreensão. É mais fácil, né, se enganar e achar que vai dar tudo certo no final. Talvez a gente volte um pouco, né, naquele estudo que eu me esqueci o nome, a gente falou sobre oh meu Deus, fortuna, palavras. Oi? Amuletos, Dos amuletos. crentes Entendeu? supersticiosos. Crentes supersticiosos, muito obrigado. Né? É melhor eu ficar falando, porque vai que a palavra tem poder, né? E aí eu consigo chegar lá, né? Uma coisa nesse tipo. Hebreus 10, 26 a 30, por favor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará. Né? E eu acho que casa muito bem com isso aqui que a gente falou, né? A pessoa entender que ela está pisando a Cristo, o sangue de Cristo, que a pessoa está ali e ter a compreensão de que está
profanando o sangue da aliança, ela vai ter o vislumbre, né, de uma certa expectação horrível de juízo. Aí é complicado, né? Ou seja, como o apóstolo Pedro vai falar, a porca lavada voltou ao espanjador de lama, o cão a seu próprio vômito, né? Continuando aqui. Resiliência é um forte recurso da hombridade cristã, onde a capacidade de crescer e aprender com as falhas, sem desistir diante dos obstáculos, demonstra um caráter fiel ao Senhor e desejoso por encontrar o Senhor no porvir. Erramos, falhamos, buscamos ajuda e retornamos à comunhão, retornamos à luz, à comunhão da luz do Senhor. Para quê? Para continuarmos avançando, buscando cada vez mais moldar o nosso caráter, um caráter fiel ao Senhor, para chegarmos no porvir, né? Para finalizar, Filipenses 1, 20 a 25, 2 Coríntios 5, 7 e 8, por favor. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Veja que o apóstolo Paulo ele fala sobre a vivência em Cristo e o desejo que ele tem de ir para o céu, de estar com Cristo, mas ao mesmo tempo ele fala da obra que ele estava trabalhando ali. E a gente sabe, né, que o apóstolo Paulo, quantas dificuldades que aquele homem passou, naufrágio, buracos, perseguições. Ele traz uma lista bem resumida, eu imagino, né, porque ele falou assim, vou trazer só o resumo aqui para não espantar muita gente. A ilha de Malta e tantas coisas, né? E ele fala também do espinho da carne, né, que a gente bem conhece, mas ele fala, olha, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. O caráter fiel também se demonstra na vontade que temos de auxiliar o próximo, como nós estávamos falando agora há pouco, de servir ao Senhor, mas sem nunca esquecer de ir ao encontro do Senhor, de desejar estar no encontro do Senhor. Então, há uma completude. 2 Coríntios 5, 7 e 8, por favor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Andamos por fé e não por vista. Temos confiança, devemos desejar cada vez mais encontrar o Senhor, deixar essa natureza natural, né? Natureza natural, quase que na redundância, e ir para o corpo glorificado, para o céu de luz. Então, progredir sem desistir, caráter fiel, resiliência com o Senhor. Nós vamos finalizar aqui, esse estudo ficou relativamente grande, o próximo é menor, tá? Mas nós vamos finalizar aqui.